A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje no livro dos Salmos, no capítulo 42, a partir do verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Irmãos, o salmista aqui, ele anseia pela presença, ele anseia em estar diante de Deus, porque naquele tempo a presença de Deus estava no templo, a presença de Deus estava diante quem continha a arca, e era o povo de Israel. A presença de Deus estava nisso. Mas hoje, com o sacrifício do Senhor Jesus, o lugar que nós podemos ter comunhão, é claro que é no templo de Deus, mas também é no momento de intimidade, quando ele dá a orientação em Mateus: entra, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus em secreto. Depois ele vai te recompensar publicamente. Então hoje você não tem um lugar específico para rasgar a sua alma, para chorar, para clamar. O lugar específico é onde você pode estar dentro da sua casa, muitas vezes dentro do seu local de trabalho, mas um local onde você possa ter intimidade com Deus, onde você possa falar com Deus. Nem sempre vai ser o local que nós esperamos que seja, mas Deus ainda assim ouve o teu clamor. E o salmista vai dizer: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Muitas vezes Deus vai permitir com que você chore, com que você sinta dor, com que você sofra, para que você derrame lágrimas, e essas lágrimas sirvam de mantimento. Porque cada vez que você derrama lágrima, Ele vai lá e te consola. Cada vez que você derrama lágrima, Ele vai lá e te reaviva. E cada vez que você derrama lágrima sincera diante dEle, Ele vê um coração contrito e quebrantado e te sustenta. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade que é boa, perfeita e agradável vai te fazer chorar, vai te fazer sofrer, vai permitir muitas vezes a luta, a prova, porque Ele sabe o que você precisa viver e o que você precisa passar, para que você tenha mantimento. E esses mantimentos serão experiências. Por isso que os apóstolos avançavam. Era uma luta, era prisão, era açoite, mas era cuidado, era zelo, era consolo, era o Senhor enviando alguém para prover, e era principalmente a palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo vai dizer: transforma essas pedras em pães. E Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é mantimento, não é só pão. A palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus é provisão. A palavra de Deus é sustento, porque em Hebreus vai dizer que tudo foi criado pela sua palavra e que tudo o universo é sustentado através do poder da sua palavra, que as coisas que foram criadas não foram criadas do que aparentemente são, mas sim pelo poder da sua palavra. Então, muitas vezes, para você ter mantimento, você vai ter que derramar lágrimas de dia e de noite. Você vai ter que chorar de dia e de noite. Você vai ter que clamar muitas vezes de dia e de noite, para Ele forjar o teu caráter e para que você veja que Ele é tudo o que você precisa. Porque dele vem a provisão, dele vem o sustento, dele vem o consolo, dele vem a força, dele vem a alegria, dele vem a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em Filipenses fala isso. Então Davi está dizendo: as minhas lágrimas, quer dizer, os filhos de Corá, as minhas lágrimas, serve-me de mantimento. Eu sei que está chorando, eu sei que está doendo, eu sei que a distância do templo está me incomodando, mas eu estou encontrando sustento nas lágrimas que eu derramo aos seus pés. Davi vai falar: Senhor, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O odre era também para guardar o vinho, era para a fermentação do vinho. Ou seja, colocava-se no odre o suco de uva. Por isso Jesus vai dizer:
não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque não vai aguentar, vai se romper. Então o odre é lugar de transformação, onde eles colocavam o suco de uva, ele fermentava e virava vinho. Você já deve estar falando, guarda as minhas lágrimas no teu odre. Você já transforma as minhas lágrimas, que agora são lágrimas de dor e de angústia, em alegria. Transforma as minhas lágrimas em respostas. Transforma as minhas lágrimas em sustento. Transforma as minhas lágrimas agora em cânticos de alegria ao Senhor. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Ou seja, se o suco de uva no odre era transformado em vinho, as minhas lágrimas no odre de Deus vai ser transformado em alegria, porque o vinho naquele tempo era também sinônimo de alegria. Quando o vinho acabou nas bodas de Canaã, acabou-se a alegria. Então peça para Deus colocar as tuas lágrimas no odre dele, porque ele vai transformar em cânticos, ele vai transformar em alegria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ele vai dizer, quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Irmãos, muitas vezes, o avivamento, ele não é simplesmente você subir os montes, à casa de Deus com louvor, mas é você subir o Calvário com lágrimas. É você subir o Calvário, muitas vezes, sentindo dor. É você subir o Calvário, muitas vezes não sabendo muitas vezes as respostas, não sabendo muitas vezes as soluções, mas ainda assim subindo, com o coração quebrantado e contrito. O avivamento não é simplesmente subir com tambores e cânticos, mas é você subir o Calvário, com o coração quebrantado, não dizendo só Senhor me dá, mas Senhor me quebranta, mas Senhor me transforma, mas Senhor me vivifica. Davi dizia que ele subia com a multidão à casa de Deus e festejava. E ele vai dizer, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Porque está abatido, ó minha alma. Se você já viu que com as lágrimas que eu derramo aos pés dele há sustento, se você já viu que subir à casa de Deus com tambores, com tamborins, com alegria, não é simplesmente um avivamento, mas é um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito ele não rejeita. Então por que está abatida? Porque você ainda duvida. Porque nós ainda duvidamos. Depois das experiências que ele deu. Depois das curas que ele deu. Depois das lágrimas que ele recolheu e deu as respostas. Depois dos suspiros que ele recebeu. E depois te curou. E depois te livrou. Porque às vezes a gente não sabe nem que palavras usar diante de Deus. Mas ele conhece cada lágrima. Ele conhece o som de cada lágrima. Ele conhece o som de cada suspiro. Ele conhece o som do seu gemido. Então por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Quantas vezes você esperou? Não foi em vão. Quantas vezes você esperou? E eu sei que hoje nós estamos esperando em vários campos da nossa vida. Vida afetiva, profissional, vida espiritual, casamento. Nós estamos esperando. Espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo muito. Porque você ainda vai engrandecê-lo muito. Porque você ainda vai glorificá-lo muito. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pela salvação da sua face. Pela salvação da sua face, Ele vai inclinar os seus olhos para ti. Ele vai inclinar os seus ouvidos a ti. E Ele vai te fazer ver a glória dEle. Então, lembre-se que as lágrimas hoje são sustento. O avivamento não é só subir com louvores e tamborins o monte, a casa de Deus, mas é subir o Calvário com o coração quebrantado e contrito, pedindo: Senhor, aviva, Senhor, me transforma, Senhor, me liberta, Senhor, que eu seja um instrumento de vida e de louvor nas tuas mãos. Porque você ainda vai louvar Ele muito. Que Deus nos abençoe.